Fala galera, tá na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 0. Estudiantes 1 começa agora. Flamengo perde para Estudiantes, mas classifica para as semis da Libertadores com o Salvador, Rossi e os batedores de pênalti bem demais. O Flamengo passa num jogo que fez um primeiro tempo tranquilo e controlado até tomar o gol no último segundo. E aí depois, no segundo tempo, fez um segundo tempo bem ruim, assim. Vamos falar dele todo, primeiro mostrar os 11 iniciais. Nosso Filipinho colocou o melhor que a gente tem hoje, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, que voltava de contusão, Saul de Arrascaeta, Plata, Samaulino e Pedro. E assim o Flamengo inicia o jogo. Inicia o jogo bem controlado, controlando no meio campo, com mais posse. O que o Estudiante fazia era sempre tentar zerar a bola e aí sempre disputar no alto, fazendo umas bolas longas, tentando pegar. Como o Flamengo joga muito compactado, tentando pegar o Flamengo de calça curta, não conseguindo nenhuma vez. O Flamengo ainda teve algumas boas chances no primeiro tempo. O primeiro delas foi o Pedro, aos 16. Uma jogada linda do Flamengo, uma troca de passes, a bola chega para o Lino cruza, chega no Pedro, o goleiro não, o Muslera não consegue pegar. Pedro bate, o zagueiro vem deslizando, a bola bate na perna dele e sai. Depois uma jogada do Saul, talvez um dos melhores em campo, se não o Rossi, porque o Rossi foi o melhor em campo, pegou o pênalti a roda, mas um chute de fora da área, salvou a bola na trave. Depois, isso aos 32, depois aos 42, Saul de novo tenta de longe, quase acerta o gol, quase a bola entra. E aos 47, castigo, né? O Flamengo estava ganhando todas as bolas no alto, perto da área, perde o primeiro duelo, a bola sobra para o jogador, se não me engano, não lembro o nome, enfim, Benetti, sei lá. Ele pega de prima, pegou na veia, a bola vai, passa entre a mão do Rossi. Muita gente dizendo que é falha, ou algumas pessoas dizendo que não. Eu tô na galera que acha que aquele chute ali, naquela velocidade muito difícil de você conseguir reagir, né? Mas pode ter sido falha, tanto que o próprio Felipe na coletiva falou que ele achou que tinha sido falha, então foi falha. Só que aí no final ele vai se redimir. Vamos chegar lá. O Flamengo volta para o segundo tempo, volta com o mesmo time. E aí o Estudiante começa, obviamente, precisava mais de um gol, começa a pressionar um pouco mais e o Flamengo começa a perder, a ficar sem a posse. Assim. E aí, de novo, aquele mesmo problema que tem tido, principalmente nos segundos tempos, quando o Pedro já não consegue mais ajudar ali na cobrir a bola, então normalmente a bola fica descoberta, então os jogadores conseguem fazer um passe, uma metida de bola com mais tranquilidade, sem estar apertado ou pressionado. E aí o Felipe faz a primeira mudança aos 12, tira o Plata e o Pedro, o Pedro, fora aquele lance, não fez mais nada, achei abaixo, Plata também achei bem abaixo, bem pouco. Se é aquele Plata que é participativo e tudo, achei ele bem fora de jogo. Não sei se toda aquela celeuma que aconteceu, da expulsão e depois da não expulsão, desexpulsão dele. Entrou Luiz Araújo e BH, que também entraram, mas também não fizeram nada. Achei o Luiz Araújo muito sumido da partida, entra no jogo e não faz nada. Assim, literalmente nada. BH segue sendo aquele jogador que as bolas, chama o cemitério das jogadas, as bolas chegam nele e morrem, infelizmente. E aí depois o Flamengo faz uma nova substituição, sai o Rascaeta, esse sim, muito mal na partida desde o início. Errou tudo, não estava no jogo, não entrou no jogo, não conseguiu entrar. Entrou o Carrascal, que entrou um pouquinho melhor, mas também teve pouco tempo para mostrar alguma coisa. O jogo termina, os dá 3 minutos de acréscimo. Deu 2 no primeiro, 3 no segundo. Assim, como é boa. E aí vai pro pênalti. E aí, no pênalti,
O primeiro batendo pelo Flamengo, Jorginho, bate muito bem como sempre. Depois o cara do Estudiantes bate e faz. E aí depois tem a batida do Luiz Araújo, que bate bem demais. Aí depois o menino do Estudiantes vai bater, o Rossi pega o primeiro pênalti. Depois o Léo Pereira vai bater e bate no ângulo, assim, um golaço de pênalti. Golaço de pênalti é ótimo. Na gaveta, assim, eu falei, meu Deus do céu, quase tive um treco no ângulo. E beleza, aí depois o cara do Estudiante bateu, o Cetré fez. Aí depois o Flamengo fez o quarto, né? Que foi o próprio o Carrascal, bateu bem demais, pegou bem demais na bola. O cantinho do goleiro sem nenhuma chance na bochecha. E aí o menino o Lourinho lá, o nome do time do Estudiantes, foi bater o Rossi fazendo defesaço, Flamengo classificado. Tá semifinal de Libertadores, vai pegar o Racing. Enquanto do outro lado da chave, o Palmeiras pega a LDU, que venceu o São Paulo os 2 jogos, 2-0 e 1-0 no Morumbi. E há uma possibilidade de ter uma final brasileira entre Flamengo e Palmeiras no Monumental de Lima. Quem sabe, né? Ou Flamengo e LDU, ou Racing, LDU, Racing, enfim. Acho que o Flamengo é muito melhor que o Racing, mas assim, de novo, vai ter que jogar muito mais do que jogou, principalmente no segundo jogo, mas veja, o Flamengo era para ter definido a classificação no primeiro jogo. Não só os gols que perdeu, mas teve a atuação do juiz. E o Flamengo poderia, por exemplo, quando o nosso querido Plata foi expulso, era para ser num pênalti. E aí o Flamengo saía com 3-0, talvez com 4. Poderia ter definido no primeiro jogo, mas por conta da arbitragem, condicionou a partida. O Flamengo foi para La Plata com um resultado mínimo. Perdeu, mas classificou no pênalti. Isso é mais importante. Tem ainda bastante tempo, né? O Flamengo tem aí o que é quase 30 dias até o próximo jogo da semifinal, né? O primeiro jogo da semifinal. E acho que o Flamengo tem muito boa chance de passar. Claro, vai ter que jogar mais, né? Principalmente no segundo jogo. Segundo tempo achei horroroso, assim, time bem para baixo, assim, bem atrás, bem esperava muito mais, né? Principalmente o que a gente viu no primeiro tempo do jogo contra o próprio Estudiantes lá no Maracanã. Vamos dar nota para a rapaziada? Rossi, 12, se puder dar. Apesar do erro, ele se redime de forma magistral, né? Então, 10, não tenha dúvida. Varela, ok, partida ok, 6,5. A dupla de zaga acho que não teve culpa nem no gol. Acho que não, apesar de ter perdido o duelo no alto, acho que não teve culpa. Então vou dar aí 7 pros Léos, 7 para cada um. Alexandre acho que fez uma partida ok também, vai ganhar 7. Ajudou quando deu, enfim, aquele lado. Assim, o jogo fica muito mais controlado com ele, né? O Ayrton Lucas tem a tendência de perder mais as bolas, de tentar forçar algumas jogadas, e com ele, pela experiência, talvez, por ser um jogador de mais qualidade técnica, o jogo fica muito mais controlado. Né? Então, vou dar 7 também para ele, para o Alexandre. Jorginho, a dupla de volantes é excelente, como sempre. É difícil você, Jorginho, não receber 8, por exemplo, hoje. E o Saúl recebeu 8,5. Talvez seria o melhor da partida se não fosse o Rossi. Quase fez 2 gols, inclusive. Enfim, comandou aquele meio de novo. A Arrascaeta achei muito abaixo. Assim, talvez, assim, não sei o que está acontecendo. Já é o terceiro jogo que ele joga muito mal. Assim como o Samuel Lino, já é o quarto jogo dele assim muito abaixo, apesar do Felipe até falar na coletiva que discorda, que ele teve bastante volume ali no segundo tempo, foi o jogador que foi o mais perigoso do Flamengo. Eu vou dar 5,5 para o Arrasca. Para o Plata, achei fraco também. Achei uma partida bem ruim do Platito. Normalmente ele é um jogador muito mais participativo, elétrico, tá sempre ali ajudando e tudo. Hoje eu achei ele muito fora. De novo, eu não sei se foi aquele lance da expulsão e da desexpulsão dele. Eu sei que entrou muito mal na partida, vai ganhar 5,5 também.
O Lino, para mim, apesar do que o Felipe falou, na minha percepção, eu acho que ele ainda está abaixo. Muito, assim, fez ótimas partidas no início, depois teve uma queda e, assim, tá em queda para mim, assim. Meu querido Falso Nove provavelmente vai discordar de mim, com números e com muito mais insumos, né? Mas, assim, a percepção que eu tenho é que o Lino tá baixo, né? Então, eu vou dar 6 para ele. Pedro, achei também abaixo, sendo só aquele lance lá e mais nada, assim, participou bem pouco da partida. Teve um lance que ele até ajudou na marcação, mas achei muito incipiente. Vai ganhar também um 6. E o Filipinho, acho que, pô, pela classificação 10, mas pela partida, acho que morreu também com uma substituição. Ele depois explicou que ele queria deixar uns caras para bater os pênaltis, talvez fosse de fato para pênalti. Aí isenta um pouco ele, eu vou dar 7 para ele. Pelo jogo, assim, 7 para 6,5, 7, vai. O Flamengo poderia ter tranquilamente vencido essa partida. Eu acho que tem aquela coisa não vou dizer que é soberbo, mas de achar que vai resolver em qualquer momento. E hoje não teve momento nenhum, na verdade. Né? De assim, lance claro de gol, que eu me lembro, só o chute de fora do Lino e aquela bola desculpa, do Lino do Saul e a bola do Lino pro Pedro no primeiro tempo, depois mais nada. Assim. Então, a gente vai precisar melhorar aí. Tem jogo agora domingo contra o Corinthians, pelo Brasileiro. A gente está em pontos perdidos, um atrás do Palmeiras. Palmeiras também vai ter jogos pesados agora, né? E vamos ver. Acho que a gente está na briga pelos dois. Estamos na semi da Liberta depois de, sei lá, 3 anos, né? A última vez foi 22. E vamos com tudo. Acho que chance tem de estar na final. E se a arbitragem não atrapalhar no jogo aqui no Maracanã, como fez com o Estudiantes, a chance de a gente ir bem é bem grande. Beleza? É isso. Meu comando de jogada 10 é essa. Estou aqui em Vitória ainda. Estou indo amanhã para o Rio. Manda um abraço, meu querido Falseta. Estaremos de volta com a Falsa Prosa na próxima terça-feira, falando da classificação do Flamengo e de muito mais. Muito legal, Falseta estar no Rio, então tudo facilita para a gente bastante, beleza? Valeu, galera. Espero que vocês guardem a minha próxima coluna, que vai ser depois do jogo de Flamengo e Corinthians. Jogar a 10. Tchau.